Vamos dar continuidade ao painel 4. Nós vamos falar, então, sobre comunicação em ciência, como comunicar de forma responsável e relevante. Inicialmente, nós vamos chamar o Paulo Silvestre, e logo em seguida nós teremos um gerenciamento de crises, como agir quando o conteúdo é criticado, que eu acho que é uma coisa extremamente interessante, especialmente depois dos debates que nós tivemos nos dias que nós estamos tendo nos dias de hoje. Então, eu queria chamar o Paulo Silvestre. O Paulo Silvestre é um jornalista apaixonado por tecnologia, ele está online desde 87, ele propôs e publicou em julho de 95 a Folha Web, o primeiro site da Folha de São Paulo, que se depois transformou no UOL. Desde então, participa da evolução como executivo e pesquisador, analisando as mudanças que os meios digitais produzem em empresas e pessoas. Ele é consultor e professor de mídia digital dos cursos de pós-graduação do Mackenzie, da PUC de São Paulo, da Universidade Metodista e do Instituto Europeu de Design. Paulo, muito obrigado. E, logo em seguida, nós vamos ter a participação do Ciro Dias Reis. Ele é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, trabalhou nas principais redações do país, editor da Folha de São Paulo, editor da revista Exame, da Gazeta Mercantil, já foi editor da área de assuntos institucionais da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, da FAVEA, e diretor da GIA Comunicação Empresarial. Ele é presidente da Imagem Corporativa e ele é também, atua como vice-presidente da Rede Global Pro Worldwide, é membro do board da International Communications Consultancy Organization, do Advisory Council of Grady College, da University of Georgia. Então, nós vamos iniciar com o Paulo, e logo em seguida o Ciro, e aí o Pedro vem para coordenar o debate. Obrigado, Mauro. Bom dia. Sair daqui, melhor aqui. Bom, é um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer o convite da Ilse, do Mauro, particularmente. Como o Mauro já adiantou, eu sou jornalista, consultor e professor de cultura digital e de mídias digitais. E eu vou falar agora de um assunto que eu estou aqui desde o começo do evento ontem e que eu não vi em nenhum momento ser falado, que é a relação do pesquisador com o jornalista. O Mauro começou o evento ontem falando uma coisa muito interessante, que diz que a verdade, antigamente a verdade era o que era publicada, e que hoje a verdade é o que está no ar. E isso é uma grande verdade. Mas existe um pouco mais além disso. E para explicar isso, eu vou fazer contar uma pequena historinha, nada científica aqui, e fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: quem aqui assistiu lá em 2012 Os Vingadores, o filme da Marvel lá? Quinta maior bilheteria da história do cinema. Poxa, pouca gente. Pois é. Quem assistiu, vocês lembram do personagem Nick Fury, que é esse daí, vivido pelo Samuel L. Jackson? Lembram desse personagem? Pois bem. Esse personagem, antes do filme, ele já tinha 49 anos de idade. Tá? E ele era representado assim nas histórias em quadrinhos. Como vocês podem ver, existe uma diferença sutil entre a versão do cinema e a versão dos quadrinhos. Só que para 75 milhões de pessoas que assistiram o filme, eles conheceram o Nick Fury, aquele lá do Samuel L. Jackson. Na melhor das hipóteses, os fãs de quadrinhos que conheciam o Nick Fury de baixo eram 500 mil pessoas. Tá? E aí aconteceu uma coisa curiosa. Depois desse filme, nos quadrinhos, o Nick Fury passou a ser representado desse jeito. Né? Aí eu pergunto, qual é o Nick Fury verdadeiro? Se você perguntar isso para a manada, eles vão dizer que é aquele de cima. Porque são 75 milhões de pessoas que conheceram aquela versão dos fatos. Os outros 500 mil que poderiam ser super fanáticos dos quadrinhos e espernearam, estrebucharam, tiveram síncopes e tudo mais, disseram que não podia ser daquele jeito. Sinto muito. A verdade foi posta com uma nova versão, por conta do que foi comunicado de uma maneira massificada. Então, existe uma coisa que é ainda mais poderosa para difundir informações que o cinema, que são as redes sociais, que a gente tem falado aqui já há tanto tempo. Tá?
Existe um conceito que foi cunhado por esse cyberativista, que é o Eli Pariser, que ele chama de filtro bolha. O filtro bolha é o seguinte: vocês, quando entram nas redes sociais, particularmente no Facebook, o algoritmo de relevância ele vai tentar mostrar sempre aquilo que é interessante para cada um de vocês. É por isso que não existe duas páginas iguais do Facebook, para pessoas diferentes. Aliás, cada hora que você entra no Facebook vai ser uma coisa diferente, certo? E por que isso acontece? Porque se toda vez que você entrar na rede social e ela começar a mostrar alguma coisa que não é do seu interesse, você simplesmente deixa de entrar na rede social. E isso é ruim para os negócios. A rede social precisa de pessoas entrando, senão ela deixa de existir. Bem, o que o Eli Pariser disse? Esse negócio de ficar mostrando só o que as pessoas gostam, é meio perigoso. Porque se o sujeito, e aí as nutricionistas que me perdoem o exemplo, adora donut e cerveja, se ele ficar sendo impactado só por conteúdos ligados a donut e cerveja, depois de 6 meses, ele vira o Homer Simpson. Certo? Mas o mundo é muito mais do que donut e cerveja. Tá? O que o Eli Pariser fala é que é muito perigoso você ficar concentrado só naquilo. E isso leva a um ponto que já vou entrar aqui no centro da nossa discussão, que é a guerra da desinformação, uma palavra que eu ouvi ontem muitas vezes, desinformação. Hoje, nós não sabemos mais o que é verdade. O que aconteceu? Saiu aqui da apresentação. Ok. Um exemplo clássico disso daí são as eleições. Tá? Tivemos aí a última eleição presidencial, por exemplo, em que o negócio acabou ficando hiperpolarizado entre 2 candidatos, o Aécio Neves e a Dilma Rousseff. E aconteceu uma coisa interessante. Quem era favorável ao Aécio começou a ver nas suas redes sociais um monte de notícias que faziam parecer que o Aécio era um candidato perfeito e que a Dilma era terrível. Estava muito claro isso daí. Curiosamente, quem era favorável a Dilma viu o contrário. O Aécio era terrível e a Dilma era a candidata perfeita. É óbvio que nenhuma das duas versões é verdadeira, certo? E aí existem 2 coisas perversas. A primeira é justamente o algoritmo de relevância do Facebook, no caso, colocando para você aquela verdade que é a que deixa você mais feliz, mais confortável, porque é aquilo que você acredita. E também uma coisa super importante e que tem muito a ver com todos aqui nessa sala, que é o fato de que existe muita gente produzindo versões extremamente bem construídas, tá, de fatos, para que quem seja impactado apenas por aquele lado acredite que aquilo seja verdade. Por que isso é importante para vocês? Porque a gente está falando aqui de trabalho científico, de divulgação científica. Tá? E a ciência, a princípio, ela é uma coisa que busca sempre uma verdade exata e inquestionável. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas, a princípio, o processo é esse, leva a isso. Mas, como nós temos visto também aqui desde ontem, nós temos um monte de pessoas pseudocientíficas colocando as suas versões dos fatos. E se essas pessoas falam sozinhas, ou se elas falam mais alto, e inclusive elas falam mais alto com a ajuda dos algoritmos de relevância, a versão delas pode vir a verdade, o que é terrível, não é mesmo? Como que a gente pode minimizar, então, esses 2 problemas, do filtro bolha e dessa guerra de desinformação? Bom, a primeira coisa que eu sugeriria para todos vocês, profissionais de saúde, pesquisadores, professores, é que vocês se apropriem dessa ferramenta incrível que está na frente de vocês. Porque se vocês que são capacitados a dar uma mensagem adequada não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Isso não é de hoje, não, tá?
Lá atrás, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, na verdade, um pouco antes dele proclamar, o pai dele, Dom João VI, falou: Pedrinho, tu proclamas esta independência e mete logo esta coroa na tua cabeça antes que outra pessoa faça isso. Na verdade, e foi exatamente isso que ele fez, e ele virou imperador do Brasil. Mas eu não vou entrar nessa discussão especificamente, porque o foco é justamente o segundo ponto. Tá? Ontem, o doutor Mauro também mencionou, será que o jornalista precisa ser mais cientista ou o cientista precisa ser mais jornalista? Não? Teve o doutor Marcos também, que, lá do CREMESP, que ele mencionou que o médico ele deveria assumir a publicação desse conteúdo. Eu acho que isso é muito complicado, porque, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, tá? Existem competências diferentes. Então, para combater a desinformação, o que eu sugiro é que peçam ajuda, certo? E vão pedir ajuda para quem? E eu apertei de novo o botão errado aqui, moço. O preto. Desapertei. Para o jornalista, certo? A função do jornalista de ciência, é justamente auxiliar vocês a trazer uma versão mais real dos fatos, a trazer a sua versão dos fatos para o público. Tá? Essa é a melhor maneira de combater essas desinformações. Mas quem é esse sujeito, o jornalista? Tá? Bom, o jornalista, eu sou jornalista, e na faculdade a gente brincava que a gente era especialista em coisa nenhuma. Né? Somos naturalmente generalistas. Por outro lado, a gente é treinado para ter uma visão diferenciada do mundo. O que eu quero dizer diferenciada é que a gente é naturalmente questionador. Jornalista que não é questionador não é jornalista. Aí ele pode ter, na melhor das hipóteses, vai ser um assessor de imprensa. Tá? O jornalista tem que questionar os fatos. Tá? Porque a gente tem a obrigação de trazer uma visão além do convencional do mundo. Tá? A gente brinca também que, se a gente não fosse jornalista, a gente poderia ser detetive, porque a gente gosta de investigar, de cavocar e obter informações, inclusive, de locais que muita gente nem sabe que é possível obter essa informação. Só que tem uma coisa, quando você é especialista em coisa alguma, você também não tem conhecimentos técnicos específicos de outras áreas. Você tem todas essas habilidades de comunicação, mas a gente não sabe nada de saúde. Assim como a gente não sabe nada de física, assim como a gente não sabe nada de whatever, nós sabemos comunicar, mas a gente precisa que alguém nos diga como, o que comunicar, não como, o que comunicar. Tá? Outra característica que é interessante, que é importante do jornalista, é que isso ficou muito claro, por exemplo, nas apresentações anteriores, nós conhecemos o nosso público. E nós sabemos como essas pessoas falam. O segredo de todos esses youtubers e influenciadores, que nem sempre são jornalistas, aliás, a maioria das vezes não são, o grande segredo de todos eles, por mais que você deteste o que eles falam, é que eles conhecem muito bem o público deles. Por exemplo, o caso da Kéfera, que já foi falado ontem aqui. Todo mundo conhece a Kéfera, ela é mais conhecida. Né? Por que a Kéfera faz tanto sucesso? Se ela fala só frivolidades. Né? Primeiro, porque ela conhece muito bem o público dela, que são meninas adolescentes. Ela não é mais uma adolescente, mas ela fala como tal. Certo? Ela tem 24 anos hoje. Ela fala para os meninos adolescentes? Não. Ela fala para as meninas. Ela fala para mães adolescentes? Não, ela fala para as meninas. E se essas pessoas virem os vídeos dela? Ótimo. Mas ela fala para as meninas. E esse é a base do sucesso que ela tem. Tá? O jornalista também conhece o seu público. E ele sabe a linguagem necessária para tocar o coração e a mente dessas pessoas. Tá? Porque o jornalista, ele é também um especialista, ele é um contador de histórias. Né? Só que, antes de contar, a gente tem que também saber ouvir. A gente ouve
e conta. Agora, é claro, vocês podem mencionar, nossa, mas eu vejo um monte de jornalista aí que não é nada disso. Ok, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. E fazendo aqui uma meia-culpa, eu sei como que são as coisas. E, como todas as profissões, a experiência vem com os anos. Tá? E hoje a gente vê, principalmente nas grandes redações, profissionais muito jovens, tá? Que estão aí aprendendo. E aí me leva ao seguinte slide, que é como é o jornalista de ciência médio. E esse médio sublinhado, porque eu quero dizer que tem jornalistas de ciência de altíssimo nível trabalhando aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a média é o seguinte: ele é um cara recém-formado, tá? Que caiu na editoria de ciência. Tipo assim, ok, entrei na Folha, onde que tem vaga? Em ciência, vai lá. Então, o sujeito vai lá, tá? Obviamente, além de ele ter pouca experiência jornalística, ele não tem nenhum conhecimento científico, nada, zero jargão, não conhece as pessoas, não conhece as pesquisas, ele está lá realmente começando, tá? Mas ele quer aprender. Ele, acreditem, tá? Ele tem disponibilidade, ele tem interesse em aprender, tá? Para fazer um bom trabalho. E eu posso dizer isso, inclusive, pela minha própria experiência, porque eu comecei a minha carreira lá em 93 na Folha de São Paulo. Não foi exatamente em ciência, minha primeira editoria foi informática, o que foi muito tranquilo para mim, porque eu tenho um desvio de personalidade de antes de ter feito a faculdade de jornalismo, fiz a faculdade de engenharia. Então, eu entrei na editoria de informática, foi tranquilo. Mas logo depois apareceu justamente uma vaga na editoria de ciência, e lá fui eu. E eu não sabia nada de ciência. Cara, e de repente eu cheguei lá e não entendia nada. Era, sinceramente, assustador. E uma vez por semana eu tinha que ler o New England Journal of Medicine. Que se estivesse em português, eu já não entenderia nada, mas ainda por cima ele estava em inglês, só para deixar a coisa mais divertida. Eu tinha que, veja só, eu tinha que ler e ainda fazer resumos daquilo. Cara, olha só que sacanagem. Assim, essa é a melhor palavra que eu posso encontrar para descrever isso daí. Isso foi no tempo pré-internet, a Folha de São Paulo era impressa ainda, tá? Mas eu estava lá para fazer esse trabalho e fui em frente e fui aprendendo, tá? Tive a sorte de naquela época, cruzar com vários pesquisadores de diferentes áreas que me ajudaram nesse caminho. Tiveram bastante paciência, me explicaram. Tá? Nem sempre era assim, mas eu tive a sorte, realmente, de cruzar com pessoas desse jeito, que foram muito importantes para a minha formação. O que o acadêmico... Agora, então, a gente chega no ponto que a gente precisa fazer uma relação construtiva entre o acadêmico, entre o pesquisador e o jornalista. Eu senti ontem, em vários momentos, algumas animosidades aí entre as partes, certo? Entendo, elas existem, sempre existirão, mas eu acho que a gente pode trabalhar juntos para fazer uma coisa que seja benéfica para os dois lados. E nessa relação, o que o acadêmico pode esperar, ou deve esperar, de um bom jornalista? Primeira coisa, quando o jornalista for falar com vocês, ele deve ter uma pauta que seja bem elaborada e explicar o que ele quer exatamente para vocês. Porque, às vezes, o jornalista até tem uma boa pauta, mas ele não conta para vocês o que ele quer. E isso já é uma desinformação. Tá? Uma entrevista, ela é nada mais, nada menos do que uma conversa com confiança. Essa confiança deve ser estabelecida desde o primeiro momento. Tá? O acadêmico também deve esperar que o jornalista vai ter paciência para perguntar, e perguntar de novo, e perguntar mais uma vez, e falar, puxa, eu ainda não entendi, vamos tentar de um outro jeito? Será que é isso mesmo que eu entendi? A gente vai fazer as perguntas até entender. Porque se o jornalista não entender, vai ficar ruim depois. Eu tinha pensado outra coisa, mas acho que era inadequado falar. Precisão. Se essas etapas anteriores foram bem cumpridas, ele pode esperar uma precisão na hora que o material for publicado. Ou seja, não vai publicar bobagem, certo?
ele deve esperar também que a linguagem vai ser adequada ao público, do jornalista, certo? Que varia de acordo com o seu veículo. Se eu sou um jornalista da Science, o meu público é um. Se eu sou da Super Interessante, o meu público é completamente diferente. Se eu sou da Folha de São Paulo, mais diferente ainda. As linguagens são específicas do público do veículo, e elas vão se afastando, eventualmente, da linguagem científica. E esperem que isso aconteça, porque, senão, não é comunicação. Não adianta fazer um negócio que seja tecnicamente impecável, mas que ninguém entende depois. É a mesma coisa que não fazer nada, certo? E espere também que a repercussão vai ser proporcional ao tamanho do veículo. Se você der uma entrevista para um blog, a repercussão vai ser pequenininha. Se você der uma entrevista para o UOL, a repercussão vai ser maior, certo? Bem, como a relação é uma via de mão dupla, o que o jornalista pode ou deveria esperar do acadêmico? Tá? Primeira coisa, acesso ao pesquisador. Infelizmente, isso nem sempre está disponível. Os pesquisadores não querem falar com o jornalista, porque acham que aquele cara é um bocó e que falar com ele é uma perda de tempo. Certo? Outra coisa que pega muito na relação, por incrível que se pareça, é pontualidade. Você marca com o pesquisador às 16h, o cara aparece às 19h. Ou não, nem aparece, e nem avisa. Isso é ruim, não? É deselegante, mas para o jornalista isso é terrível, principalmente se você estiver trabalhando em um veículo diário, que tem horário de fechamento. Você não pode ficar esperando, porque você tem que colocar a banda na rua. Você não tem o direito de atrasar a publicação do seu veículo. Tá? Outra coisa que o jornalista deveria esperar é uma relação de igual para igual. Lembra que eu falei há pouco tempo? Uma entrevista ela é uma conversa baseada em confiança. Não pode existir uma conversa quando um dos lados se acha infinitamente superior ao outro. A conversa ela deve ser... quando eu digo de igual para igual, quer dizer com respeito, tá? Sem soberba, sem, entende o que eu quero dizer? Tá? Paciência para responder as perguntas em uma linguagem acessível. Porque, como falei agora no slide anterior, o jornalista ele precisa entender o que está sendo comunicado. Porque, se ele não entender o que está sendo comunicado, ele vai reproduzir uma besteira. E aí, o acadêmico vai ficar bravo, com razão, porque tem uma informação errada ali. Só que, assim, ele tem que entender que essa informação errada surgiu do fato de que ele não teve o interesse de se explicar de uma maneira que o jornalista, que não é um especialista, entendesse aquilo, certo? Uma coisa que parece uma besteira, mas que é muito importante mencionar: responsabilidade no que está sendo dito. O que eu quero dizer com isso? Acontece muito. O pesquisador vai lá, dá uma entrevista, fala meio que de improviso ou de uma maneira inconsequente, o jornalista pega e reproduz aquilo, às vezes com aspas, às vezes o negócio gravado. Tá? Depois que está no ar, o pesquisador fala: não foi isso que eu quis dizer, mas você disse isso. Tá? E aí o veículo é super enorme, aquilo dá uma super repercussão, e isso pode gerar um transtorno muito grande para a fonte, porque, enfim, o nome dela está ali, tá? Entre aspas, às vezes. Então, quando for fazer a entrevista, pense 2 vezes no que você vai falar, porque o que você fala vai ser publicado. Tá? Você pode pedir até off, todo mundo sabe o que é um off aqui? Off é quando a fonte pede para o jornalista, ela dá uma informação, mas pede para que ela não seja citada. Você pode pedir um off, tá? Mas assim, você não pode pedir que uma coisa que você disse não seja retransmitida. Tá? Isso você não pode pedir. E
o jornalista precisa confiar na fonte. Como eu falei agora há pouco, entrevista é uma conversa, é uma relação de confiança. Se você não puder confiar na pessoa que está passando essa informação para você, começou errado o negócio. Certo? Existem alguns conflitos, claro. Aliás, a gente viu vários ontem. Tá? Então, eu vou mencionar alguns aqui. Deixa eu só ver que horas são. Ok, estamos aí. Para que essa relação fique um pouco melhor. Primeiro, achar que o jornalista é o único responsável para que o negócio dê certo. Não é. Porque, como eu falei, a gente não sabe nada. Nada do ponto de vista de ciência. A gente sabe comunicar. Tá? Se a informação